Olá, boa tarde para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro. Líderes do segundo maior massacre da história do sistema prisional do Brasil, que deixou dezenas de mortos em Manaus, devem ser transferidos para presídios federais. A decisão foi comunicada pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A medida pretende isolar os líderes e deixá-los longe das áreas de domínio. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Pedro Leão. A rebelião, que durou 17 horas no complexo penitenciário Anísio Jobim, deixou 56 mortos e ainda houve mais 4 mortes na unidade prisional de Puraquequara, na zona rural de Manaus. A guerra entre facções iniciou o motim. A briga pode estar na disputa pelo tráfico de drogas. O massacre no complexo penitenciário em Manaus é mais um capítulo da disputa de poder entre as maiores facções criminosas do país. E você, acha que o crime organizado tem solução? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecornews. Agora vamos aos destaques de hoje. Incêndio em clínica de reabilitação da Grande São Paulo deixa 3 mortos e vários feridos. Os bombeiros suspeitam que internos tenham se rebelado e causado fogo. No Azul, IPVA, IPTU, material escolar, com tantas contas no mês de janeiro, veja as dicas de um especialista para responder qual é a melhor forma de pagar todas as dívidas e começar o ano com as contas em dia. E atenção, já está liberada a vacina contra HPV para os meninos no SUS. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com informações de um incêndio em Santos. Bombeiros conseguiram controlar o fogo que atingiu uma comunidade em Santos, no litoral paulista. Mais de 100 barracos foram destruídos. O fogo destruiu aproximadamente 125 barracos espalhados numa área de 5.000 metros quadrados. As imagens gravadas pelos moradores mostram a comunidade toda em chamas. Nesta gravação feita de longe, é possível ver a área total do incêndio. Na rua ao lado, os moradores acompanham tudo. Neste outro vídeo, o morador conseguiu gravar o incêndio mais de perto. A cortina de fumaça impressiona. A comunidade fica numa área de manguezal, em Santos, litoral paulista, e os barracos são do tipo palafitas, erguidos em cima de estacas de madeira. 31 bombeiros participaram do combate ao fogo, que começou por volta das 9h30 da noite e se espalhou rapidamente. O trabalho de rescaldo se estendeu durante a madrugada. Por este outro ângulo, é possível ver moradores retirando móveis em meio à multidão e pessoas saindo às pressas das casas vizinhas. Ninguém morreu durante o incêndio. 7 pessoas foram levadas para o hospital e já foram liberadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas ainda serão apuradas e o trabalho da perícia deve começar na manhã desta terça-feira. Equipes da Defesa Civil e Assistência Social prestaram atendimento às famílias atingidas. As vítimas foram levadas para uma escola. Em uma das fotos, uma mulher aparece chorando ao telefone. As famílias receberam água, comida e roupas. 3 pessoas morreram depois de um incêndio atingir uma clínica de reabilitação de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. O fogo começou em um quarto trancado e sem janelas. Ambulâncias de várias regiões de São Paulo e da região metropolitana ajudaram no resgate às vítimas. Durante a madrugada, 17 internos com intoxicação por causa da fumaça e queimaduras pelo corpo foram retirados da clínica onde o incêndio aconteceu. Olha, essas equipes do bombeiro que estão saindo aqui agora levam uma das vítimas que está entubada em estado grave. A estrada é de difícil acesso, por isso, enquanto algumas equipes saem, as outras permanecem aqui neste espaço, aguardando para conseguir chegar até a clínica, que fica a alguns quilômetros, entrando por essa estrada de terra. Este caminhão dos bombeiros não conseguiu subir a estrada de terra que dá acesso ao local do incêndio. A clínica de reabilitação fica numa região afastada da área urbana de Mairiporã, na Grande São Paulo. Os internos já estavam dormindo quando o fogo começou. Segundo eles, a porta do quarto com 26 pessoas estava trancada e o espaço não tinha janela nem saída de emergência. Foi um fogo do nada, cresceu um fogo dentro do quarto. Esse quarto estava trancado. Com 26 pessoas Com 26 pessoas dentro. Sem nenhuma janela. Sem nenhuma janela.
Este outro homem, que também é interno do local, ajudou a salvar algumas das vítimas. Quando nós chegamos na frente desse quarto, esse quarto estava saindo fumaça. Tivemos dificuldade de abrir o quarto, porque o pessoal estava forçando lá de dentro para fora. Quando eu abri, eu já não vi ninguém já. Foi aí que eu entrei, pegando fogo, eu abaixei, entrei e puxei. Segundo o Corpo de Bombeiros, além dos 17 feridos, 3 homens morreram. Os corpos foram encontrados em um banheiro, junto a um dos quartos, né? E provavelmente o banheiro acabou sendo a rota de fuga que eles acharam naquele momento. Eles acharam que estariam seguros naquele local, provavelmente. E devido à fumaça, à temperatura, acabaram inalando e acabaram falecendo no local. No local estavam internadas 108 pessoas. Durante o incêndio, mais de 20 homens aproveitaram para fugir. Esta mulher é mãe de um adolescente que está em tratamento na clínica. Ela foi avisada pelo filho sobre o acidente e encontrou um grupo de internos na rodovia de acesso ao bairro. Eu encontrei com eles ali no meio do caminho, tinham todo queimado. Quando passou a ambulância, nós paramos e levaram ele. Os responsáveis pela clínica não quiseram falar com a reportagem. Eles entregaram aos policiais o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros com validade até 2018. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio. E a Vigilância Sanitária fechou um laboratório clandestino de medicamentos em Goiás. Mais detalhes com a repórter Patrícia Piazza. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, o dono do laboratório clandestino, o Erison Moreira da Silva, de 27 anos, foi preso com documentos falsos. Os medicamentos fitoterápicos feitos à base de plantas estavam em latões no chão, sem a menor condição de higiene e não tinham licença para serem produzidos ou vendidos. Segundo a polícia, o pai do Erison morou um tempo na zona rural e era ele quem orientava o filho sobre quais plantas usar nos medicamentos. Todo o material foi apreendido e o local foi lacrado. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Patrícia. Bom, e agora a gente fala sobre as rebeliões nos presídios de Manaus. 60 presos morreram nos confrontos. 3 presídios devem ser construídos para amenizar a crise no sistema carcerário do Amazonas. Depois da grave crise, a Polícia Militar vai reforçar a segurança dentro das penitenciárias. O governo de Manaus negou a ajuda da Força Nacional, pois não existe um risco na segurança pública. Mesmo assim, quem vive em Manaus está assustado. O que está acontecendo hoje, todo o policiamento está para lá. Então a gente tem que fechar mais cedo para manter a segurança da gente, né? Medo nós fica, né? Que a gente mora aqui. Mas eu acabei até de falar para ela mesmo que a gente tá nervosa, né? E rápido. A briga entre facções desencadeou a rebelião, que é considerado o segundo episódio mais violento da história do sistema prisional brasileiro, atrás apenas do massacre do Carandiru. As fugas foram do Ipate e do Compage. Duas das principais unidades prisionais de Manaus, onde 56 detentos foram assassinados. Os corpos estão aqui, no Instituto Médico Legal, e podem demorar até 3 dias para serem liberados. O local está superlotado e não tem capacidade para atender a demanda. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado precisou alugar um caminhão frigorífico. A rebelião foi no domingo, mas nessa segunda, mais 4 detentos foram mortos em outra unidade, no Puraquequara. Não chegou a ser uma rebelião, foi um homicídio mesmo, porque eles só tinham a intenção de matar esse pessoal. Por causa da crise no sistema penitenciário, o ministro da Justiça veio até a capital amazonense e anunciou que os líderes das facções serão transferidos para presídios federais. Já há indícios das lideranças que ordenaram de dentro dos presídios e participaram desses homicídios, identificados, haverá um pedido de transferência das lideranças para os presídios federais. 3 novos presídios devem ser construídos no estado. O governo federal transferiu 1 bilhão e 200 milhões para o sistema penitenciário semana passada, e isso vai possibilitar também a abertura aqui no estado do Amazonas de aproximadamente mais 1.200 vagas para o sistema penitenciário.
E por conta dessas rebeliões, a gente quer saber na nossa enquete do dia. Você acha que o crime organizado tem solução? Aproveite e vote nas redes sociais. Entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Lembre-se sempre de utilizar para isso a hashtag #LinkRecordNews. Participe também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco, interatividade na tela e até o final desta edição, o resultado oficial da enquete do dia para você. Cartas e gravações em áudio mostram que o homem que matou uma família inteira planejava o crime desde o Natal. Além da ex-mulher e do filho de 8 anos, ele atirou em mais 10 pessoas na noite de Ano Novo em Campinas, no interior de São Paulo. A polícia teve acesso a uma gravação feita pelo celular do atirador, em que ele revela ter planejado a chacina para o Natal. E as pessoas, com certeza vão perguntar, o que passa na cabeça de um cara desse para fazer o que fez. Bom, eu vou tentar dizer para vocês. Tudo bem, eu posso até ser um monstro, mas ela foi muito mais monstra do que eu, usando uma criança para querer prejudicar o pai. O corpo do atirador foi enterrado em Jaguariúna. Ele deixou uma carta contando que planejou o assassinato porque não podia ver o filho. Morto também já estou porque não posso ficar contigo e ver você crescer. Vou levar o máximo de pessoas daquela família comigo. Morro por justiça, dignidade, honra e pelo meu direito de ser pai. A cerimônia de enterro das vítimas reuniu centenas de amigos. Coisa que aconteceu de repente, uma loucura de um ser humano que não tinha o que pensar na vida, o que fazer, e afrontou tudo isso aí. Um dos sobreviventes, Luiz João Batista, ferido no pescoço, acompanhou o enterro da família. Ele perdeu a mãe dele, a filha dele, 4 irmãs, sobrinhos, tudo. Todos eles? Tudo. É uma família? Escapou por Deus. O responsável pela chacina é Sidney Ramis de Araújo, de 46 anos, que brigava na justiça pela guarda do filho, de 8 anos. Para se vingar da ex-mulher, Isamara Filier, de 41, ele invadiu a festa de Réveillon da família, disposto a matar todo mundo. Sidney atirou primeiro nos homens, que bebiam cerveja no quintal do lado de fora. O dono da casa foi atingido na barriga e se fingiu de morto para sobreviver. Das 15 pessoas que estavam na casa, 12 morreram, incluindo a ex-mulher e o filho. Depois, Sidney se suicidou. Para essa psicóloga forense, há muita raiva no texto, mas não sinais de loucura. Para mim, ele estava muito determinado a fazer isso e, muito possivelmente, se ele não tivesse tido êxito nessa noite do dia 31, eu acho que ele não desistiria de cometer esse crime. Tragédia. Bom, e 7 pessoas ficaram feridas na queda de um elevador na noite de ontem no Rio de Janeiro. Em outro caso, uma estudante morreu ao cair no poço de um elevador. 24 anos e muitos sonhos. Um deles estava realizando: cursar a Universidade de Cinema e Audiovisual. Exatamente os estudos fizeram Flora Miller se mudar da casa da família, na cidade serrana de Petrópolis, para morar sozinha no Rio de Janeiro. A jovem, que cativava os amigos pela simpatia e o comportamento sempre alegre, estava vivendo em um apartamento em Copacabana, na zona sul da capital fluminense. Mas um acidente no prédio interrompeu os planos e a vida da universitária. Testemunhas contaram à polícia que Flora Miller estava no elevador com outras pessoas quando o equipamento parou de funcionar. E para que conseguissem sair de dentro dele, abriram a grade de proteção. Uma das pessoas conseguiu sair. Flora foi a segunda a tentar, mas acabou se desequilibrando e caindo no poço do elevador, a uma altura de 6 andares. Não houve tempo para o socorro ser acionado. Flora morreu no local. O caso está sendo investigado por esta delegacia. O governador de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, do PT, usou um helicóptero oficial para buscar o filho depois de uma festa de Ano Novo. E isso pegou bem mal, viu, Pedro? O uso da aeronave gerou muita polêmica, porque o próprio governador decretou o estado de calamidade financeira do estado. Aí, gente, ó, Pimentel vindo aqui buscar o menino dele no helicóptero. O vídeo se espalhou pelas redes sociais. De folga, mas usando um helicóptero oficial, Fernando Pimentel chega a um condomínio de luxo em Escarpas do Lago, no sul de Minas. O filho dele passou a virada de ano com amigos no local. A aeronave decolou de volta para Belo Horizonte minutos após o pouso, logo que embarcou o filho do governador.
Questionado, o governo não divulgou o valor do voo, mas uma empresa de táxi aéreo consultada pela Record TV estimou os gastos em R$20 mil. O mesmo trecho, ida e volta, em uma aeronave do modelo usado pelo governador. O governo de Minas Gerais decretou estado de calamidade financeira em dezembro. Os servidores do estado estão recebendo os salários em regime de escalonamento, alguns só no final do mês. Além de não divulgar o valor do voo, a Secretaria de Governo disse que não há qualquer irregularidade nele. Este decreto de 2005 permite que o governador de Minas utilize as aeronaves oficiais em deslocamento de qualquer natureza por razões de segurança. Pimentel se explicou pelas redes sociais. Disse que foi ao condomínio com a intenção de ficar o dia lá, mas que o filho não se sentia bem e por isso resolveu voltar. O caso chegou à Assembleia Legislativa. Bom, e os pedidos para renovação do financiamento estudantil FIES podem ser feitos a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro. A repórter Vanessa Lima tem mais informações. Olá, pessoal do Link Record News. 30 mil contratos que estavam em vigência até o segundo semestre de 2016 estão na fila esperando a renovação do financiamento. Os novos pedidos, aceitos a partir do próximo dia 9, são para contratos válidos no primeiro semestre deste ano de 2017. O FIES oferece financiamento para cursos em faculdades privadas. O grande interesse é pela taxa de juros, 6,5% ao ano. E o aluno só começa a pagar a dívida depois da formatura. Mesmo assim, ao longo do curso é preciso renovar o contrato a cada 6 meses. Atualmente, 2 milhões de estudantes utilizam o programa. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Você já deve ter presenciado a seguinte cena: um carro comum com sirenes e luzes piscantes pedindo passagem no trânsito, como se fosse uma viatura da polícia. Isso é muito normal aqui em São Paulo. É verdade, você falou bem, como se fosse. Só que o uso desses equipamentos em automóveis comuns é proibido, dá multa e até a apreensão do veículo. O uso das luzes, conhecidas como highlights, em carros e motocicletas comuns é proibido. Mas em importantes vias de São Paulo e até nas estradas, é fácil encontrar motoristas circulando com esses equipamentos. Aqui, o carro branco aciona a luz para abrir passagem na rodovia movimentada. O veículo da frente muda imediatamente de faixa e só volta depois do outro passar. Minutos depois, no mesmo trecho da rodovia, flagramos um outro veículo com a luz irregular. Aqui, o motorista permanece com a luz acionada no trânsito parado. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, apenas os veículos de emergência das forças de segurança ou aqueles utilizados para prestação de serviços de interesse público e previamente autorizados podem fazer uso de sirenes ou de qualquer outro equipamento de sinalização com luz. A penalidade é grave e prevê 5 pontos na carteira. O veículo também é apreendido. Se ele não conseguir retirar esse equipamento, o documento dele é apreendido, o registro dele junto ao Detran é bloqueado, para ele posteriormente passar numa revistoria para que o veículo deixe de ser liberado. Mesmo proibido para carros comuns, esse tipo de produto é oferecido livremente no comércio. Branco, amarelo, branco e amarelo. É. Agora azul e vermelho é federal e eles param na lixo. Bem legal, sim. Mas o uso indiscriminado desse equipamento pode pôr em risco a segurança no trânsito. Se fosse um veículo oficial, normalmente o cidadão ele dá passagem para esse veículo passar. E esse cidadão dá passagem, muitas vezes ele coloca o veículo sobre a calçada, ele pode de repente acelerar, atropelar um pedestre já passando na faixa de pedestre. Agora, tem um ponto que precisa ser esclarecido, porque a Polícia Civil, pelo menos aqui em São Paulo, usa carros descaracterizados, mas com sirene. E na dúvida, dá ou não passagem, né? Exatamente. E outra coisa, por que o comércio, então, é liberado para todas as pessoas se é um material proibido para carro comum? Deveria haver também uma fiscalização por parte de quem vende ou para quem é vendido esse tipo de equipamento, já que não é possível utilizar no carro comum. Então, por que a liberação desse comércio também indiscriminado? É verdade. Para se pensar. Bom, a gente segue aqui com outros destaques, porque por dia 65 ônibus quebram nas ruas de São Paulo. A região onde isso mais acontece é na Zona Sul.
Quem precisa do transporte público enfrenta a fila, geralmente vai amassado por causa da lotação. Mas o que desanima mesmo são as paradas indesejadas. E aqui na região de Santo Amaro, elas são bem frequentes. O ônibus fica parado no meio do percurso. Chega o motorista, está quebrado, desce todo mundo, né? Tem que descer todo mundo. É isso que você ouve diariamente? Quebrou o ônibus, aí desce todo mundo. Xingando, todo mundo xingando e elogiando a mãe do motorista, mas fazer o quê? Seu Edinaldo pega 2 ônibus para ir ao trabalho e 2 para voltar para casa todos os dias. Ele mora na Vila Remo, na Zona Sul, e vai até a Avenida 9 de Julho, região central. Gasta 2 horas de ida e de volta. Isso quando tem sorte e não quebra nenhum ônibus pelo caminho. Hoje mesmo, eu vinha para casa, né? A minha edição chegou, eu largo 6 horas, né? A edição chegou às 6h18. 3, 4 dias por semana chega atrasado. Por dia, 65 ônibus quebram pelas ruas de São Paulo. E é a Zona Sul a campeã de panes em veículos. 26% do total de ocorrências da capital. Pode ver aqui, os ônibus mais novos que tem aqui, pode ver que é Santa Cruz, pode olhar que é Santa Cruz, é Praça da Lago de São Francisco, Pinheiros, né? Agora, a sucata é Santa Amaro, a maioria é tudo Santa Amaro. Santa Amaro, se for para Santa Amaro, eu vi problema. Dados da SP Trans confirmam a reclamação da população. De janeiro a setembro de 2016, foram quase 18 mil panes nos veículos com passageiros dentro, 22% a mais que em 2015. Quem usa sabe até qual modelo dá mais problema. É o articulado, mas ele é o maior que tem, o mais articulado, o maior que tem aí, ele quebra bastante. E sai daqui do terminal, ele quebra. E tem que ter paciência. Muito trânsito. Ônibus quebrado, falta de ônibus. Fernando mora perto do trabalho. Mesmo assim, já pegou o ônibus que o deixou na mão pelo caminho. Umas 2, 3 vezes. É frequente? Frequente. Por causa que falta bastante ônibus na população, né? Porque a gente pega um aqui, chega ali na frente e já quebra. Aí tem que esperar outro para chegar, para poder pegar, para poder chegar até o serviço. Se explicar para o patrão, fica difícil. Eu chego e falo que o ônibus quebrou, não deu para chegar cedo, essas coisas. Como é que fica a cara do patrão? Bravo. Segundo a SP Trans, todos os ônibus são submetidos a vistorias a cada 6 meses. Além disso, por dia, testes surpresa são feitos em cerca de 50 veículos. Caso apresentem irregularidades, eles são lacrados e retidos na garagem. Já o SP Urbano, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, que representa as 14 empresas concessionárias do serviço de transporte público, argumenta que o número de quebras é razoável, levando em conta o número de quilômetros rodados pelos ônibus. E ressalta que fatores como asfalto irregular e principalmente o vandalismo são os maiores causadores das quebras. Mesmo assim, para quem já ficou no meio do caminho, é difícil compreender. Thelma já cansou de terminar o percurso a pé. Por exemplo, na sexta-feira, daqui para a subida da menininha, ali depois do hospital em Boimirim, tinha 3 carros quebrados. Então, assim, ou você desce, tem disposição para ir a pé, ou você fica à mercê do ônibus que vai vir, do próximo que você vai vir e vai conseguir entrar, devido à quantidade de pessoas na redondeza do bairro, né? O recado diz Feliz 2017. Segundo os usuários, o ano já melhoraria muito se tivessem um transporte público de qualidade. Depois de esperar 25 minutos, ela consegue entrar com a filha e espera ter mais sorte do que na semana passada. E por falar em sorte, está faltando sorte para muita gente. Afinal, 2017 começa com um recorde de desempregados no Brasil. São mais de 12 milhões de pessoas em busca de uma vaga. Pois é, e ao contrário do que muita gente pensa, o início do ano é a melhor época, sim, para procurar um emprego. Sala quase vazia de um lado e vagas à espera de candidatos do outro. O movimento neste Centro de Apoio ao Trabalhador de São Paulo cai muito nessa época do ano. Mas a dica é não perder tempo. É justamente nos primeiros dias do ano que podem surgir boas oportunidades. Existem vagas que são remanescentes, né, que ficaram do final do ano passado. Então, essas oportunidades em aberto são importantes que essa pessoa vá procurar, vá se candidatar a uma oportunidade. Quanto antes ela se candidata, mais chances ela tem de ser aprovada no processo seletivo, de ser indicada para uma empresa cliente e ser aprovada nesse processo. Silvino e Roberta são exceção. Promessa de ano novo do casal: procurar emprego no primeiro dia útil de 2017. Já passou as festas, Natal, Ano Novo.
Então, para quem precisa, tem que correr atrás, né? Porque ainda não tá fácil emprego hoje em dia. Então, eu decidi hoje, tá? Vamos ver, tomara que hoje já saia, pelo menos pela entrevista marcada aí. O que você espera para esse ano? Que eu consiga um emprego e só. Toque a vida. E toque a vida para frente. Se der certo, eles podem conseguir uma das 1.855 vagas oferecidas nos Centros de Apoio ao Trabalhador em São Paulo. Auxiliar de limpeza, operador de telemarketing, vendedor e ajudante de obras são os cargos com mais postos de trabalho. As empresas costumam divulgar o número total de vagas, mas isso não quer dizer que elas vão ser preenchidas de uma única vez. Isso pode acontecer em etapas, ao longo de meses. E como o processo seletivo costuma ser demorado, quem começa primeiro tem mais chances de sair logo da fila do desemprego. E que fila grande, hein? Segundo o IBGE, são mais de 12 milhões de desempregados no país. Só em novembro foram fechadas mais de 116 mil vagas formais de trabalho. Lenilma faz parte da estatística, mas enquanto não consegue voltar a trabalhar, se esforça nos estudos. Eu não vou deixar de estudar, terminar meus estudos, porque eu preciso dele. Porque sem estudo você não é nada. Não adianta a gente ficar parado no tempo esperando que eu tenha um emprego para depois eu buscar uma qualificação ou buscar uma atualização, né? É importante eu já buscar isso agora. Quer dizer, o tempo que eu fiquei parado, o que eu fiz? Eu fui me atualizar, fiz um curso gratuito que existem vários em vários segmentos, né? Então isso é fundamental para a empresa entender que, assim, poxa, ele no momento ocioso dele, ele mostrou interesse em se qualificar. Pois é, nada dessa história de esperar depois do carnaval para procurar emprego. Enquanto isso, o tempo vai passando, o bolso vai encolhendo. E aí, né? Tem que se agilizar mesmo. O ano já começou, tem que trabalhar. É verdade. Bom, faltou fazer algum tipo de compra no final do ano para você que ainda tem um dinheirinho aí no bolso? Então a hora de aproveitar é agora, porque as liquidações estão aí com até 70% de desconto. As promoções valem para eletrodomésticos, móveis, sapatos e roupas. E se for comprar, não custa prestar atenção para não cair em armadilha. A Eliane é a típica freguesa de janeiro, dessas que fazem a alegria do comércio nessa época. É hora de correr atrás e pegar esse cliente que guardou um pouquinho do dinheiro para aproveitar agora no começo do ano. Por isso a loja abriu hoje já com aquele descontão. E em vista de dezembro tá um pouco mais barato. Tem coisas que você compra pela metade do preço. Nem sempre a mercadoria anunciada como em liquidação é mesmo um produto em oferta. Às vezes não passa de uma estratégia de venda. Por isso, o ideal é que o consumidor tenha noção dos preços fora das promoções para poder comparar. A gente tem que valorizar o dinheiro, né? Com certeza, filha. É tão difícil ganhar, né? O casal do Paraná encontrou jeans em oferta. Para nós compensa. O Diego vai levar um e o Eduardo também aproveitou. Paguei 109, se não me engano era 160 ou alguma coisa assim. Importante não comprar por impulso, preferir desconto à vista, fugir dos juros e saber que o lojista não é obrigado a trocar a mercadoria. Nas lojas físicas, a troca só é obrigatória em caso de defeito. Se o produto apresentou algum problema, descosturou, está rasgado, desbotou, o consumidor pode acionar sim o lojista e aí ele fica obrigado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a reparar esse produto. Mas nem todo mundo está satisfeito no meio das ofertas. Para certo tipo de consumidor, liquidação é um jogo de paciência. Esperar mais uma semana, eu creio que vai baixar mais ainda. A gente faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta daqui a pouquinho com a sua opinião aqui no Link Record News. A seguir você vai ver, polícia turca prende pelo menos 8 suspeitos de envolvimento no ataque a uma boate em Istambul na virada do ano. Isso e muito mais em instantes no Link Record News. Até já. Até já. Link Record News de volta à sua tela, 3 horas 34 minutos pelo horário brasileiro de verão. Meninos já podem tomar a primeira dose da vacina contra o vírus HPV. Em todo o país, 3 milhões e 600 mil garotos devem ser imunizados, mas a procura ainda está fraca.
A procura pela vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, foi pequena no primeiro dia de imunização do ano. A Secretaria Municipal de Saúde diz que todas as unidades já estão abastecidas com as doses, que este ano também serão aplicadas em meninos de 12 e 13 anos de idade. O papilomavírus humano é uma doença que ela é transmitida via contato sexual. E quanto mais precocemente você puder proteger, melhor. O que os pais não podem esquecer é de um documento de identidade dos filhos para comprovar a idade. A meta é imunizar mais de 160 mil meninos até o final do ano em todo o estado. Maria levou a filha de 11 para ser vacinada contra o HPV no ano passado. Primeira e segunda dose, que é importante, né? O que a senhora achou de ter feito isso? Que acho que toda mãe tem que se atentar a isso. Com certeza. Todas as doenças é muito importante, né? Outra mudança no calendário de vacinação é que a partir de agora, os adolescentes dessa faixa etária também poderão receber a vacina contra a meningite C, a bacteriana, que antes estava disponível nos postos apenas para crianças entre 3 meses e 4 anos. Agora, o noticiário internacional. A polícia turca prendeu pelo menos 8 suspeitos de envolvimento no ataque a uma boate em Istambul na virada do ano. Mas o atirador que matou 39 pessoas continua foragido. A imagem do suspeito que teria cometido o atentado foi divulgada, mas o nome dele não. Acredita-se que ele seja do Uzbequistão ou do Quirguistão e teria chegado à Turquia em novembro com a mulher e 2 filhos. O criminoso chegou atirando na boate em Istambul logo nas primeiras horas do ano novo. 69 pessoas ficaram feridas. Este libanês conta que sobreviveu porque fingiu que estava morto. A polícia analisa as impressões digitais do atirador e investiga se o homem pertence mesmo ao grupo terrorista Estado Islâmico, que reivindicou o ataque. O atentado seria uma resposta aos bombardeios aéreos turcos na Síria. Na semana passada, a Turquia e Rússia mediaram um acordo de cessar-fogo. Mas, nas últimas horas, grupos rebeldes decidiram suspender a trégua, alegando que a negociação foi violada por parte do governo sírio. Agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami com as notícias dos brasileiros, de tudo que acontece por lá no turismo, no comportamento, na economia e também na saúde. E para isso, seguimos ao vivo a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tina, boa tarde para você. Aliás, feliz ano novo. É a primeira vez que a gente fala agora em 2017. Mas tem um sustinho por aí, né? Um susto no aeroporto de Miami que causou um pouco de pânico nos americanos. Pois é, boa tarde, Lid, Pedro, todos do Link Record News e um feliz ano novo para todos vocês, mas realmente você tem razão. Ontem, uma falha no sistema aqui de imigração e de alfândega acabou prejudicando, tornando um verdadeiro caos alguns aeroportos aqui dos Estados Unidos e principalmente, especialmente aqui, o Aeroporto Internacional de Miami. Cerca de 30 voos internacionais foram prejudicados com isso. Aquela fila que a gente passa da imigração para mostrar o passaporte normalmente já é grande quando a gente chega por aqui, mas ontem estava ainda maior. Milhares de pessoas ficaram várias horas na fila, o local ficou muito cheio, faltou água, muito calor, algumas pessoas passando mal e 2 pessoas chegaram a desmaiar. Esse problema aconteceu ontem às 6 da tarde e só foi solucionado às 11 da noite. Então muita gente ficou na fila. Hoje, finalmente, felizmente, o aeroporto de Miami já está funcionando normalmente e agora há uma investigação para descobrir o que teria acontecido, o que teria levado a essa falha no sistema, se seria proposital ou não. A gente vai mudar agora de assunto, mas olha, Lídia, Pedro, a gente continua falando sobre avião. O sul da Flórida é extremamente bonito, principalmente Miami, é uma cidade bonita da gente ver de baixo e de cima também. Então fazer um voo panorâmico pela cidade é excelente, dá até para ver bem de pertinho uma vila de casas em alto mar que pode ser extinta a qualquer momento. Vamos ver. Fazer um passeio pelo céu ensolarado da Flórida, vendo cidades como Miami, é o sonho de muita gente que agora pode ser realizado através de um brasileiro. Quando veio para cá, o gaúcho Matheus Broglio queria continuar trabalhando com a aviação.
mas não imaginava que teria sua própria empresa aérea em tão pouco tempo. Assim que você chegou aqui nos Estados Unidos, você já foi trabalhar de cara na aviação? Na verdade, não. Eu comecei trabalhando como muitos brasileiros acabam, trabalhando de manobrista no começo, eu fazia valet parking, trabalhei com barco, enfim, fiz muitas outras coisas, assim, delivery de pizza, esse tipo de coisa. E qual foi o seu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos, já como aviador? Meu primeiro trabalho foi, inclusive, nesse aeroporto que hoje eu tenho a Miami Plane Tours. Meu primeiro trabalho foi com uma empresa de banner. A gente puxa aquelas faixas, né, no Brasil, que eu voava em cima muito na praia, na Flórida, que é muito comum, e depois eu corria atrás, voava nas corridas de NASCAR, voei muito os jogos de futebol americano. Depois de levar muitos amigos para ver o sul da Flórida do alto, Matheus decidiu criar sua própria empresa de voos panorâmicos, a Miami Plane Tours. Começou com um avião. Hoje, o negócio cresceu e bastante. Hoje a gente está com 3 aviões, tem um quarto vindo aí e também um helicóptero. Então eu comecei com voo panorâmico, com um avião, e eu era o único piloto. E hoje a gente já tem, né, outros pilotos, estamos com 3 aviões, que é um Cessna 172, um Cessna 182, que é o Skylane, e o 206, que é esse avião aqui. Quais são os passeios mais pedidos aqui no sul da Flórida? Na verdade, assim, a gente tem várias rotas, acho que as mais pedidas, que geralmente também eu aconselho fazer, uma delas é Key Biscayne, a gente vai daqui até Sunny Isles e percorre toda a costa, então acaba vendo toda a costa de Miami. A gente também passa por cima de uma vila que chama Stiltsville. Stilts é com palafita, então Stiltsville é uma vila de palafitas, são casas que foram construídas em alto mar, em cima de uns corais. Essas casas que o Matheus está falando têm muitas histórias para contar. Stiltsville começou a ser construída nos anos 20. As casas já abrigaram badalados clubes privados que serviram como refúgio da alta sociedade. Em seu auge, nos anos 60, um furacão destruiu grande parte da vila. Nos anos 80, as casas foram usadas para contrabando, até que em 1992, um outro furacão, o Andrew, só deixou 7 casas de pé. Hoje, Stiltsville se tornou parte do Parque Nacional e nenhuma outra casa pode ser construída na área. Na sua opinião, Miami ela é mais bonita vista de baixo ou de cima? Eu acho que Miami é bonita de qualquer ponto, por qualquer vista de qualquer lugar. Olha que interessante, né? E detalhe, gente, essa vila de palafitas, tem gente que mora aqui e que não sabe da existência. Então é muito legal a gente ver e principalmente conhecer Miami do alto. Para quem por acaso vem para cá passar férias, é uma excelente dica e a gente pode fazer um voo panorâmico por Miami a partir de $89. Pedro, Lid, Miami é linda de cima também, vocês não acham? Com certeza, e super acessível, né? $89 por um voo panorâmico com essas belas paisagens? Por que não, né, Tina? Tá ótimo, Tina. Obrigada, então, pelos destaques. A gente se encontra na próxima quinta-feira em mais uma Conexão Flórida. Até lá. Tá certo. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. E chegou a hora da sua participação aqui no Link Record News. Na nossa enquete de hoje, perguntamos se você acha que há solução para o crime organizado. Para votar na nossa enquete, você pode usar a hashtag Link Record News nas redes sociais e também mandar mensagens através do WhatsApp pelo telefone 95307-1851. O DDD é o 11. Já temos participação. Vamos conhecer agora a opinião na tela do Kiko, que manda mensagem lá de Campo Belo, Minas Gerais. Acredito que tem solução, sim, mas somente quando nós brasileiros nos dermos conta que política é coisa séria. É a opinião do Kiko. Obrigada pela mensagem. Agora a participação do Eduardo, de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Solução para o crime organizado tem sim, tem que se fazer o uso ostensivo das Forças Armadas nas grandes capitais. Tá certo, Eduardo? Obrigado pela sua opinião. Agora o Jairo de Santa Catarina enviou a seguinte mensagem: não tem solução, pois nossas leis são brandas demais. O sistema carcerário é falido e superlotado. Tá aí a participação do Jairo registrada aqui no Link Record News. Obrigada. Agora o Carlos de Lavra, sul de Minas Gerais. Sim, o Brasil precisa fazer urgente uma mudança nas leis, punindo com mais rigor e combatendo o crime organizado com inteligência e medidas mais severas.
Tá certo, Carlos? Obrigado pela sua participação. Faça como eles, então, envie o seu comentário, a sua opinião. Ainda dá tempo. Até o final dessa edição, o resultado oficial da enquete do dia para você. A gente faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Daqui a pouco, no Link Record News, crise no setor imobiliário, número de reclamações por atraso na entrega de imóveis aumenta 20% em 2016. Até já. Link Record News de volta agora, 3 horas e 49 minutos pelo horário brasileiro de verão. E a gente volta para falar da crise financeira que atingiu o setor imobiliário. O número de reclamações por atraso na entrega de imóveis aumentou 20% no ano passado. A demora na entrega das chaves causa enormes transtornos na vida das famílias que esperam pelo novo lar. Cozinha sem fogão, sala sem sofá, quarto sem guarda-roupa e muitas caixas para todos os lados. A gente se desfez dos móveis porque aqui eu tinha um prazo para cumprir, né? Eu fiz um acordo com o proprietário entregar no final de novembro. Então nós nos desfizemos dos móveis, olha, hoje só caixas. A mudança já teve várias datas. O contrato de locação do apartamento já terminou faz tempo. Eterna mudança, está sempre esperando que vai mudar, que você vai para um lugar, que você comprou móvel, que você vai chegar no lugar e colocar esses móveis, né, nesse lugar, e está tudo direitinho, aí você chega e não tem nada disso. Tantas incertezas porque o imóvel próprio era para ter sido entregue em novembro. Camila e Rogério todos os dias param na porta do prédio na expectativa de finalmente entrarem. Eles mudaram a data do casamento porque o atraso na entrega das chaves ultrapassou o prazo de 180 dias previsto em contrato. Compramos o empreendimento em 2014 e nós tínhamos acabado de noivar. Aí compramos para poder casar. O nosso contrato estava marcado em novembro de 2015. Já contando com atraso, nós estávamos nos planejando para casar em 2016. Não deu certo. A data do casamento mudou por isso e a lua de mel será sem férias. Eu já fiz a vistoria. Com festa contratada e viagem paga, Gabriela não tem a mesma flexibilidade. Há pouco mais de um mês para o grande dia, não sabe ainda onde vai morar depois. Nós fizemos projetos de cozinha planejada, nós compramos móveis, nós sonhamos com esse apartamento porque é o nosso primeiro imóvel, é um casamento, né, que é uma data muito especial. E as promessas de entrega, elas não aconteceram. Ela já teve que pagar multa por entregas que foram canceladas. Já tive que cancelar a entrega de móveis, entrega de piso que já está comprado. Deixar o apartamento do jeitinho que sonhou para morar logo após a cerimônia será impossível. Não é só a entrega, ainda tem pedreiro, tem a parte de reforma, gesso e tudo isso em 40 dias é bem complicado, né? Mesmo que eles entreguem hoje, nós não teremos tempo de deixá-lo como nós planejamos. A questão é que a maioria já até vistoriou o apartamento e viu que estava tudo pronto. Do lado de fora, ninguém entende o cimento que chega, já que a construção acabou faz tempo. A gente estava agora aqui esperando, eles entraram com um trator com areia no empreendimento. Eles falaram pra gente desde o dia 31 de agosto que estava pronto. A construtora alegou que o atraso ocorreu por exigência da prefeitura para a construção de um novo acesso ao condomínio. A guarita foi construída numa área que deveria ter sido preservada, segundo a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o que resultou numa multa e na necessidade de adequação para a liberação do chamado habite-se. Só depois deste documento é que os moradores poderiam receber as chaves. Por trás de tantas explicações pode estar a crise econômica, que elevou em 20% o número de reclamações por atraso na entrega de imóveis na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Nacional dos Mutuários. Prova de que o setor da construção civil, que sempre movimentou a economia brasileira, também foi fortemente impactado pelo cenário financeiro atual. Neste escritório especializado em direito imobiliário, as ações contra construtoras também aumentaram. A coisa realmente saiu um pouco do controle, tanto para os consumidores, que muitas vezes não conseguem pagar o saldo, quanto também para as incorporadoras, uma vez que elas também não conseguem financiar a obra. As condições de financiamento para as incorporadoras também ficaram mais difíceis com essa questão econômica que o Brasil vem sofrendo nos últimos anos. Então é comum, infelizmente, o atraso superior a 180 dias. O advogado explica
explica que as construtoras podem adiar a entrega do imóvel por um prazo aceito pela Justiça na maioria das vezes, de até 6 meses. Mas quando o atraso é superior, é preciso decidir se é vantagem ou prejuízo esperar a entrega. Quem não pretende rescindir o contrato com a construtora deve estar atento a eventuais cobranças abusivas. Por exemplo, se o contrato prevê multa por descumprimento, por parte da empresa, o valor da multa deve ser abatido do que restará para ser pago após a entrega do imóvel. O que é importante é que o consumidor entenda isso, porque muitas vezes a incorporadora ignora a sua mora, ignora que atrasou e que, portanto, descumpriu o contrato por algum tempo e ela apresenta um saldo devedor para o consumidor absolutamente divorciado da realidade, porque ela tem que considerar todos esses atrasos para compor o saldo final. O consumidor também pode pedir a isenção de multas e juros sobre o saldo final a financiar, no caso de um atraso na entrega do imóvel. O advogado explica que a partir do habite-se, por exemplo, é comum que muitas construtoras passem a cobrar mais sobre o que resta a pagar. É ilegal. Diz lá, não, no habite-se tem que pagar o saldo final. O saldo final, por exemplo, só pode ser cobrado quando efetivamente as chaves forem disponibilizadas. Há alguns contratos que ele fala que é do habite-se. Então a obra ainda não está efetivamente pronta, totalmente pronta, mas ela tem um habite-se. E a partir disso, o imóvel passa a aumentar muito o valor mês a mês. Para o caso de interesse em romper o contrato, outro alerta. Geralmente as construtoras devolvem apenas uma parte do dinheiro que foi pago e acabam retendo uma taxa muito acima da considerada legal. Eu entendo que acima de 15% já é absolutamente abusivo. Por que eu digo 15%? Na verdade, a justiça entende que são 10%. Mas, considerando que a pessoa vai ter que contratar um advogado, entrar na justiça e aguardar algum tempo pelo resultado, eu diria que extrajudicialmente, até 15% está aceitável. A construtora ainda pode ser responsabilizada por todos os prejuízos pessoais e financeiros sofridos com o atraso da entrega. Pode pleitear os danos materiais, que podem ser ou os aluguéis que ele comprovadamente pagou durante o período, pode pedir de volta estes aluguéis de forma corrigida, com juros legais e tudo mais. Ou então, se ele não paga aluguel, ele pode pedir lucros cessantes. O que são os lucros cessantes? Seria o ganho presumido que ele teria com o aluguel deste imóvel que ele adquiriu. Em tempos de crise, é preciso muito cuidado para que os planos de mudança não virem um transtorno muito maior do que a troca de endereço. Após a nossa gravação, a construtora responsável pelos apartamentos informou por meio de nota que as chaves dos imóveis atrasados seriam entregues. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, o que é destaque no mundo das celebridades com a nossa colunista Débora Brescia. Nós voltamos em instantes. Até já. Link Record News de volta, 4 horas em ponto. É hora da gente convidar a nossa colunista do Portal R7, Débora Brescia, para saber o que acontece no mundo das celebridades. Tudo bem, Débora? Tudo bom? Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Olha, o ano começou com o Cupido tendo trabalho. Ele está trabalhando bastante. Depois a gente vê ali a quase confirmação do namoro da Bruna Marquezine e do Neymar. A gente também teve o casal, o Carlos Casagrande e a Beli do Brasil. Agora foi a vez da Demi Lovato aparecer com um lutador brasileiro de MMA. Eles passaram o Ano Novo juntos, o nome dele é Guilherme Bomba Vasconcelos. Ele é bem famoso nesse mundo aí das lutas, né, do UFC. E ele postou uma imagem do lado dela, que eles passaram o Réveillon juntos, isso aí eles também foram ao cinema, então parece que está rolando. E aí os fãs brasileiros da Demi fizeram um estrago hoje no Twitter. Os dois foram parar
no topo dos Trending Topics, foi o assunto mais comentado nessa terça-feira. Por quê? Porque as pessoas enlouqueceram com o fato da Demi Lovato estar namorando um brasileiro. E aí quer todo mundo que ele ensine português para ela, que ele traga ela para o Brasil. Então já é um casal aí que está sendo muito shippado, como a gente costuma falar nas redes sociais. Queridinhos, né? Queridinhos. Então, assim, 2017 realmente está começando com os casais que todo mundo está gostando muito. O amor está no ar, Está no ar, e a Demi foi uma delas, entendeu? E além disso, a gente teve um episódio nas celebridades que, assim, causou uma comoção praticamente. Por quê? A Gisele Bündchen, que já é tudo aquilo que a gente conhece, é um show na passarela, aquela coisa toda, ela postou um videozinho tocando violão e cantando. E agradecendo, inclusive, a Ana Vilela, que é a autora da música, ela está cantando Trem Bala. E assim, falando que a letra é muito bonita, que aquilo diz muito. E ela gostou tanto da música que ela resolveu se arriscar no violão. E aí, realmente, foi uma coisa que todo mundo adorou. Teve centenas de milhares de compartilhamentos. Aliás, eu acho que a gente tem até Eu acho que a gente tem. Vamos dar uma olhada no que é a Bündchen tocando violão e cantando. Todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Agora, acho um erro nessa imagem, não tem. Não. Que lugar paradisíaco, Não, o lugar é maravilhoso, aquele pôr do sol, aquela coisa incrível. A Gisele. Né? A Gisele, até a florzinha no cabelo, enfim, né? Parece... isso foi um videozinho, assim, né, que ela fez. Então, uma tarde de verão, básica. De férias. Então, você percebe que, assim, tudo que envolve a Gisele realmente encanta. Não é só a figura dela, eu acho que dessa vez ela realmente fez por onde aí, deixar todo mundo de boca aberta mesmo. E o que as pessoas comentaram, né, o que falta a Gisele fazer, né? Agora até cantar ela canta, então realmente a Gisele é uma dessas celebridades que merecem... Você achou que ela cantou bem, Débora? Olha, eu acho que tá bonitinho, né? Eu acho que é lógico que ela não é uma cantora profissional, mas surpreendeu, né? Eu acho que ela é afinadinha, bonitinha, a música combina. Não, e imagina a felicidade da Ana, que compôs, então, fez essa letra, tudo vem da Gisele, né? E o alcance que essa música acabou alcançando nos últimos tempos. Pois é, e a Gisele, querendo ou não, ela se transformou, ela é realmente uma celebridade internacional, né? Ela não é mais só uma famosa brasileira, ela é uma celebridade do mundo e tá aí fazendo essa coisa bonita pra gente começar o ano com essa imagem aí da Gisele, pelo menos, né, se depender dela, a gente realmente vai ter essa plenitude, bonita, né? Essa plenitude, essa cena maravilhosa aí. Muito bem, Débora. Com essa plenitude, então, a gente fecha o Mundo dos Famosos de hoje. Tá certo, gente. Obrigada, boa tarde e até amanhã. Até amanhã, Débora. Bom, pena que não é tudo assim tão pleno, né? No mundo real. Né? Infelizmente. O tema da nossa enquete, hoje perguntamos se você acha que o crime organizado tem solução, se há solução para o crime organizado. Pedimos para que vocês votassem pelas redes sociais, compartilhassem aí os comentários, as opiniões e chegou o momento então da gente conhecer o resultado oficial dessa enquete. Afinal, você acha que há solução para o crime organizado? Olha só, 38% dos nossos internautas que votaram acreditam que sim, enquanto a grande maioria, 62%, acreditam que não. A gente agradece a participação, as mensagens do dia de hoje. Lembrando que todo dia há uma enquete nova na qual você pode participar. Amanhã tem outro tema novo para você. Porque esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o nosso jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel e continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer.